fiquei bem em dúvida se eu gravaria esse vídeo ou não, se eu devia falar sobre isso ou se eu deveria falar sobre alguma outra coisa, qual o tipo de exposição e abertura que eu gostaria de dar aqui. Mas eu acho que eu vou compartilhar um pouco algumas coisas que eu acho que algumas pessoas possam ter passado por coisas semelhantes e que talvez também tenha alguma coisa pra gente ver sobre tudo isso. Mas bom, essa última semana que passou, ela foi uma semana com muitos componentes, eu diria. Então, teve várias coisas bem distintas e diferentes que foram acontecendo. Sem dúvida nenhuma, a coisa mais impactante que teve na semana foi que essa foi a semana que eu perdi o meu avô. Ele era o último avô que eu tinha. E apesar de ser algo muito triste, também vem como um pouco de alívio, porque ele vinha num sofrimento bem grande, especialmente no último período. Ele tinha Alzheimer e estava tendo todas as consequências que uma doença como essa tem. Então, apesar de ser uma perda, também é um alívio desse sofrimento que ele vinha passando e também que as pessoas ao redor dele passavam numa situação dessa que é muito difícil. E em meio a tudo isso, eu estava já na cidade dos meus avós, antes dele falecer, e eu fiquei um tempo na fazenda também, que era algo que ele gostava bastante de fazer. E eu estava num período um pouco confuso, assim, ou com algumas dúvidas, e eu acho que tudo isso que aconteceu tanto antes, então um período que eu estava dando já um pouco de pausa, e tanto depois, em que momentos de emoções bem intensas, assim, às vezes eles acabam por deixar mais transparente algumas coisas, pelo menos para mim, isso acontece às vezes, não é sempre, às vezes as emoções intensas deixam a gente mais cego, mas às vezes elas deixam as coisas mais evidentes, então a gente consegue ver o que realmente é importante, o que não é importante e o que a gente dá valor. E eu acredito que nesse momento assim eu consegui ver com clareza algumas coisas, tanto olhando para mim mesmo e para as coisas que aconteciam, quanto também eu acho que a gente, ao olhar a vida de uma pessoa e os valores que ela conseguiu construir, a gente também vê algumas coisas que às vezes no dia a dia ou por alguma impulsividade ou um pouco de engano assim emocional, a gente acaba não percebendo ou acaba abrindo mão. Então eu acho que isso também teve um certo papel. E até mesmo, por exemplo, para responder se eu deveria fazer esse vídeo aqui ou não. E um dos valores, por exemplo, do meu avô, sem dúvida nenhuma, era o valor do trabalho e da dignidade de você fazer aquilo que você se propôs fazer e você trabalhar pelas suas coisas. Então, eu acredito que eu vim aqui fazer o vídeo, como eu sempre faço toda semana, seria algo do qual o meu avô também faria ou acharia que deveria fazer. Nesse período, assim, eu consegui pensar um pouco mais sobre a vida e ver algumas coisas. E além de ser um momento triste, também pude aproveitar o tempo para ter a companhia de alguns familiares que às vezes é mais difícil de você conseguir ficar junto, ou mesmo que vocês se vejam, são companhias que são sempre muito bem-vindas e muito queridas, né? Então foi um período que, nesses aspectos, foi um período gostoso. Você poder ficar com todo mundo junto, assim, e você poder ficar com todo mundo junto sem muito peso e sem muita preocupação da minha parte, né? Então talvez eu tenha me permitido não ter que pensar em mais nada e não sentir que eu deveria estar fazendo mais alguma coisa. Então eu acho que isso foi muito importante para mim. E eu acho que a minha mensagem, assim, seria de que talvez você precise, ou seja positivo, você dar uma leve pausa ou um pequeno descanso para você poder
se recuperar realmente e não tenha um grande problema em você deixar de fazer algumas coisas por um minuto, e isso às vezes é até um pouco necessário. Então, não se martirize tanto caso você sinta essa necessidade, e talvez você tenha essa necessidade e você nem saiba, mas você precise de um tempo sem se preocupar com muitas coisas para você poder refletir e enxergar realmente o que importa para você e o que você valoriza e o que você quer, até para você depois poder voltar para fazer as coisas com uma clareza bem maior. E acho que junto com essa clareza vem uma certa tranquilidade e uma paz em você seguir fazendo o que você faz, que às vezes não vai ter grandes mudanças do que você fazia antes de você fazer isso, mas você vai ter mudado e você vai estar num estado que é diferente. Então eu acredito que seja isso que eu gostaria de falar. E esse é um vídeo que eu não quero me estender demais sobre o risco de talvez estragar o pouco e bom ou belo que já tem nele, falando mais do que seja necessário, e acho que menos é mais, e não tem mais nada que seja muito pertinente para a gente falar essa semana. Então, me despeço, espero que vocês estejam bem, um grande abraço e até a próxima. Falou! Na verdade, eu lembrei que eu preciso falar um negócio. Na semana que vem não vai ter um outro vídeo igual a esse, porque eu vou estar viajando e eu decidi também que era legal uma semana de pausa em fazer esse tipo de formato aqui. Mas vão continuar tendo outros vídeos que vão sair tanto nessa semana quanto na próxima, tá bom? Agora sim, aquele abraço. Valeu, falou!